Olá, colegas. Aqui quem fala é Marcelo Matias, presidente do Simers, que vai ser vice-presidente na gestão do Dr. Marcos Rovinski, que ganhou a eleição com 73% dos votos. Esse programa é um programa oficial que está sendo feito para dar uma resposta aos nossos médicos sócios e à sociedade em relação a um conjunto de denúncias, todas elas completamente livres de fatos verídicos e feitas por indivíduos cujos interesses são certamente tentar ganhar no tapetão o que eles não tiveram capacidade de ganhar da forma mais correta, que é convencendo a categoria médica. Nós estamos diante de um momento político demasiado conturbado, que não deveria estar acontecendo, e após uma eleição que transcorreu com plena normalidade, passado o período, inclusive, de discussão dos votos, nada foi apresentado. E causou uma enorme surpresa para o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e para mim, Marcelo Matias, em particular, quando o Dr. Edson Prado Machado começou a divulgar uma notificação que ele teria feito na Polícia Civil, falando sobre eventuais ilegalidades no pleito do Sindicato Médico. Uma coisa muito importante que tem que ser dita aqui: tudo foi feito durante toda essa gestão com o máximo de transparência, transparência essa que nunca havia sido vista na mesma proporção em nenhuma das gestões recentes do Simers. Além disso, fazemos a mais absoluta questão de trazer para os médicos a verdade sobre os fatos, porque quem está do lado certo não teme a verdade. E é justamente isso que nós fazemos questão de trazer nesse programa hoje. Para podermos conversar sobre esse assunto, tenho o orgulho de estar ao lado do presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Carlos Isaia, que, além de ser o presidente do meu conselho, foi o presidente da comissão eleitoral. Estamos também presentes com o advogado, Dr. Gustavo Paim, que foi o advogado que coordenou a parte jurídica da eleição, e tenho a honra também de apresentar aqui aos nossos médicos, Dr. Ricardo Breyer, que é o advogado contratado para defender os Simers em relação a essas questões que foram lançadas por alguns indivíduos. Para quem não sabe do que nós estamos tratando, a vitória na eleição foi limpa e transparente, como iremos provar tranquilamente com dados objetivos. Indivíduos que perderam estão tentando ganhar no tapetão. E faço questão absoluta, sem qualquer medo, de dizer que o candidato derrotado da chapa de oposição, Edson Prado Machado, fez uma ilegalidade ou fazer uma denunciação caluniosa, não quero usar termos jurídicos diante de advogados, mas fez isso com o intuito de tentar criar uma narrativa de que a eleição foi ilegal dentro do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E Dr. Jefferson Boeira, que fez parte desta direção, fez com que esta notícia que foi feita pelo Dr. Edson fosse espalhada por vários grupos de médicos. Por que para nós isso é muito importante? Primeiro, porque nos importa a verdade. Segundo, porque nos importa a transparência. E terceiro, para que nós possamos defender o médico, nós precisamos que os médicos e a sociedade saibam que estamos aqui por designação e por desejo destes. E é justamente por isso que nós não deixaremos passar qualquer acusação de falta de transparência ou de fraude nessas eleições. Esse é um processo que se inicia hoje, os médicos precisam saber, bem como supostos jornalistas que espalham fake news acerca disso. Todos os que mentem serão responsabilizados e é justamente o que iniciamos hoje. Agradeço muito a presença de todos. Gostaria que o maior número de médicos tivesse acesso a essas informações e eu vou passar a palavra inicialmente. Vamos passar para o Dr. Ricardo Breyer, que vai dizer um pouco da visão jurídica em relação à defesa que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul fará em cima dessas denunciações caluniosas que estamos sofrendo e que atacam de maneira mais ampla toda a categoria médica do Rio Grande do Sul. Presidente Matias, prazer estar aqui, sempre com a função de esclarecimento, e isso é fundamental para que a gente tenha a informação mais correta possível. E infelizmente hoje o nosso país vive uma saga de acreditar muitas vezes de que
os fake news que são colocados, né, em todos os segmentos profissionais e sociais, possam, de alguma maneira, tornar-se verdade. E para que isso não aconteça, todos que sofrem, como o Simers está sofrendo agora, essas acusações infundadas a respeito do seu pleito eleitoral, e, acima de tudo, usando isto como uma forma de propalar a toda a sociedade médica e a sociedade civil, essa relação da fraude que tem sido dito pelo Dr. Edson, realmente faz com que o sindicato tenha essa posição de imediato, de esclarecer a verdade, de buscar a transparência, acima de tudo, de restabelecer a ordem da informação. Nós não podemos tratar sempre a vida das instituições como uma questão política. As eleições passam e segue o rumo da vida normal. Agora, retroceder e questionar um pleito eleitoral, e mais do que isso, usar as redes sociais como uma ferramenta de levar à inverdade, sem dúvida nenhuma, leva a uma grande responsabilidade. É isso que nós estamos e temos a certeza da ação que vamos tomar daqui para frente, usando a questão da ocorrência policial, que é algo gravíssimo. Quando alguém faz uma ocorrência policial, utiliza toda a estrutura do Estado, é uma estrutura que já tem muitos problemas da vida da cidadania. Muitas pessoas são lesadas, muitas pessoas são vítimas e precisam do serviço policial, por exemplo, e fazer isto, como o Dr. Edson fez, largando uma ocorrência policial e divulgando isso em vídeo, seguramente é gerar algo de alto prejuízo, não só para os CIMES, mas também para a instituição da segurança pública, que de alguma forma recebe esta informação e que tem que tomar as suas ações. E que bom que tome as suas ações para que possa, de repente, no final, ser comprovada a enunciação caluniosa, que é um crime que está previsto dentro do Código Penal e que responsabiliza todos aqueles que sabem que a pessoa é inocente, mas mesmo assim registram a ocorrência policial para se valer de uma vingança, de um cenário político como esse, não levando a verdade dos fatos, querendo modificar a verdade dos fatos. Então, a postura que tem dentro desta área do direito, e aqui eu trago aos médicos com clareza, a pessoa toda, quando ela realiza um ato, ela é responsável por esse ato. E na esfera criminal, nós temos vários enquadramentos nesse tema. Nós temos a enunciação caluniosa, nós temos o crime contra a honra da instituição, das pessoas que aqui representam a instituição, que fizeram um pleito transparente e que está previsto dentro do Código Penal, e, acima de tudo, as agravantes importantíssimas que também o legislador, quando fez a questão do Código Penal, é a propalação para gerar o maior número de prejuízos possível com essa falsa, digamos assim, notícia que foi feita pela ocorrência policial nas redes sociais. E mais, e aqueles que não tomam o devido cuidado, qualquer meio jornalístico que não toma o devido cuidado, também está sujeito às leis penais, porque eles divulgam algo que não tem cientificação da veracidade. E o que foi dito pelo Dr. Edson Prado Machado, da chapa opositora, colocando em risco a credibilidade de um pleito, colocando em risco a credibilidade de uma instituição que é reconhecida como o CIMER, como um sindicato referência na América Latina. E, acima de tudo, seu presidente e todos os diretores, a comissão eleitoral que aqui está presente, o Dr. Isaia, e também o advogado Gustavo Paim, que é uma honra também tê-lo aqui, que foram também observadores para que tudo pudesse ser pontuado dentro da legalidade, realmente é algo que merece e vai ter reprovação. E nós vamos, assim, agir na esfera competente, dentro do devido processo que nos cabe, porque nós estamos nos sentindo vítima, buscar a responsabilidade e, acima de tudo, a indenização disso. Porque isso não fica só numa responsabilidade criminal, mas também se estende a uma indenização. A imagem, a moral, a credibilidade das pessoas, a índole das pessoas que aqui estão dentro do Sinos foram colocadas em jogo. Isso é inadmissível. E a pueril, digamos assim, a argumentação que foi levantada nessa ocorrência policial, eu tenho absoluta certeza que isso não vai ser levado adiante. E a posição é arquivar isto. Então, é um trabalho com base em todas as informações da empresa que foi contratada e, acima de tudo, restabelecer
a nossa forma clara de sempre trabalharmos com essa transparência, o Siemens faz isso. Por isso que isso não ficará só na esfera do debate jornalístico, isso entrará na esfera jurídica e vamos buscar as responsabilidades para que isso não se repita. Não dá para brincar, colocar nas redes sociais e achar que vai ficar impune. Isto, o Supremo Tribunal Federal já tem decidido severamente casos de fake news e, consequentemente, nós vamos trabalhar para que se restabeleça e que sirva de exemplo pedagógico quando nós não temos a certeza, quando nós queremos blefar, quando nós queremos manchar a honra, de nós termos uma responsabilidade criminal para isso. E essa é a finalidade do corpo jurídico que o Siemens contratou, que está na minha pessoa, para que a gente possa levar isto adiante e levar para a sociedade médica o que é mais precioso, que é a credibilidade e a transparência, e denunciando esses casos de fake news, esses casos de malversação da informação. Doutor Ricardo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu, como presidente do sindicato e como futuro vice-presidente na gestão do Dr. Marcos Rovinski, eu, se eu eventualmente fizer uma pesquisa num buscador qualquer, vamos citar Uhum. especificamente o Google, e colocar eleição Simers fraude, potencialmente vai aparecer ali uma live feita pelo, não sei se é jornalista, Leudo Costa, na qual ele colocou como título fraude nas eleições do Simers. O senhor vê nisso, considerando que os fatos ali narrados são totalmente desconectados da verdade, um Uhum. potencial de riscar ou pelo menos de macular a imagem do sindicato e especialmente macular a imagem dos atual diretoria eleita, para que isso vai interferir numa potencial negociação que essa diretoria venha a fazer? Imagine a minha situação de ir para um debate com o gestor e o gestor olhar para mim e dizer assim: eu tenho aqui um documento, tenho aqui uma pesquisa no Google dizendo que a sua eleição foi fraudada. Isso não pode interferir a minha posição de defesa dos médicos no Estado como um todo, ou seja, os médicos como um todo não podem ter sido atingidos por esse tipo de denunciação caluniosa? Claro, porque, na verdade, presidente Marcelo, Vossa Excelência representa os médicos. O voto dá legitimidade para todos, como o nosso presidente do CREMER, doutor Isaías. Sabe que, uma vez eleito, nós representamos uma categoria. E a categoria, através do voto, nos elegeu para fazer a boa representação. Então, quando o jornalista faz isso e coloca, a pessoa desinformada pode levar em conta de que se trata de uma verdade e, consequentemente, multiplicar isto. Então, vejam a responsabilidade de um jornalista que não toma as devidas providências e simplesmente coloca no ar esta palavra fraude nas eleições do Simas. Prejuízo que isso gera para o presidente atual, para todos aqueles que compõem a chapa, para todos aqueles que fazem parte desse serviço do Siemens e que estão aqui representando a classe média. Por isso que, no Brasil, nós temos que mudar essa cultura também da imprensa. Nós temos muitos blogs pequenos que vivem do fake news, que vivem da notícia mentirosa, da discórdia para manter audiência, para que as pessoas possam assistir e ver isto. E eu acho que uma das temáticas muito importantes é que esses blogs, esses jornalistas que não tomam o devido cuidado, também eles têm um senso de impunidade muitas vezes, e por isso que eles agem assim. E as experiências que nós temos tido ao longo da vida profissionalmente, a gente só conseguiu reverter isso quando eles começaram a serem condenados criminalmente, quando foram alertados de que não poderiam publicar nada além daquilo que ele tenha uma comprovação, algo que possa lhe dar uma legitimidade e, acima de tudo, estritamente dentro de uma realidade, não de uma fantasia. Então, a postura que o Siemens tem que tomar e está tomando nesse momento é justamente isso, essa responsabilização frente ao dano, porque esse questionamento pode sim alcançar o menos informado, aquele que não vai atrás da informação, e nós sabemos que às vezes a categoria trabalha tanto e não se informam muitos os nossos associados, e consequentemente isso gera um prejuízo. Mas o restabelecimento disso vai se dar pela via jurídica e essas pessoas vão ser responsabilizadas. Eu estou afirmando aqui que isto é algo imperioso nesse momento, porque restabelece a verdade. E é uma coisa do Brasil, é importante dizer isso, presidente Marcelo. Enquanto o Supremo não tomou algumas posições importantes de limitações que serviram de base, né, para impar a jurisprudência atual, principalmente na questão política, que envolve
essa imagem, o critério de expressão tem que deixar muito claro no voto do ministro Celso de Mello, um dos últimos votos dele. Ele diz o seguinte, que a liberdade de expressão e a fala tem limites, não tem um caráter absoluto. E o vilipêndio, a malversação da palavra tem que ser passivo de responsabilidade, porque não faz parte do Estado democrático de direito da livre manifestação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, até porque o grosso dos nossos ouvintes, quem está assistindo a nossa live, são médicos e, portanto, não têm o conhecimento jurídico que os senhores detêm. Mas eu aprendi aqui nos meus anos como presidente do Simers que nós temos sempre um escalonamento quando a gente quer fazer uma solicitação. Então, primeiramente, a gente tenta usar a via administrativa para só após utilizar a via judicial. No Uhum. caso específico das eleições do Simers, mesmo tendo recebido todos os relatórios que eles depois tornaram um escândalo terem recebido, eles só o receberam por uma questão de transparência, que é o que marcou a nossa gestão em todos os aspectos. Eles tinham um prazo para apresentação de protestos e não apresentaram. Uhum. Não parece estranho, aí eu sei que eu estou apenas perguntando a sua opinião em cima de um fato, que eles não tenham apresentado os protestos que deveriam ter apresentados e depois tenham feito na polícia e em divulgação de redes sociais e em lives isso, não teriam que primeiro ter feito o protesto dentro dos ambientes adequados para depois, caso não tendo obtido, fazer alguma busca de uma outra forma para obter aquilo que eles julgam ser justo? E faz questão de dizer não é, porque temos mais do que dados e mais do que provas e mostraremos isso a partir dessa live e ao longo do tempo e vamos mostrar que eles estão mentindo. Esse seria um correto, porque dentro do processo eleitoral, e aqui nós temos a autoridade, doutor Paim, sempre se foi dado possibilidade às chapas de terem acesso, e nosso presidente da comissão está aqui, doutor Isaias, no sentido de dar a maior transparência possível e a paridade, digamos assim, de competitividade. E a comissão eleitoral, qualquer comissão eleitoral, ela é assim. Então nós temos, dentro do regramento, a viabilidade de questionamentos, de perguntas, e isso foi dado toda a oportunidade a este grupo que está levantando essas inverdades nesse momento. E por que não se foi feito dentro do processo eleitoral? Porque a resposta seria aquela que eles não desejassem. E isso não daria política, não daria palco político para eles nesse critério quando se trata de uma questão administrativa que é a mais correta possível. Então eles procuraram a via mais simples possível de gerar dúvida a uma comissão eleitoral e, acima de tudo, a eleição, usando-se de um artifício que não admitiu nem a contrariedade sequer do Simers para realizar as notícias. Ou seja, aquilo que ele encontra aqui dentro do Simers, dentro da comissão eleitoral, que é a segurança do pleito e a segurança dos pedidos, aqui ele encontraria isto, encontraria sempre a verdade, teria acesso, como teve acesso a todos os procedimentos e as necessidades. Como decisões judiciais recentes enfrentam, que sempre na hora do pleito, algumas chapas, isso a gente tem visto pela experiência que temos, buscam aos 46 minutos do segundo tempo tentar impedir uma eleição ou anular uma ação. Mas eles tiveram, ao longo desse processo, meses de contato através das suas comissões responsáveis para fazer os devidos questionamentos e até buscar, se uma vez negado, que não é o caso aqui, os seus requerimentos, se fosse pedido e estivesse negado, teria uma maior materialidade de qualquer pleito para dizer, existe uma irregularidade, porque eu pedi isto e a comissão eleitoral não me passou, o que não aconteceu aqui. Então, o que ocorreu realmente foi um ato puramente político, distante da normalidade legal das nossas eleições aqui no Simers. E esse ato político, justamente, ele veio para tentar gerar um fato diverso daquilo que eles não aceitam, que é uma derrota pura e simples de transparência e da vontade da classe médica. E, consequentemente, por isso que a leviandade praticada, que é um ato gravíssimo, que coloca em risco, mais uma vez, repetindo, a credibilidade de todos que aqui estão, merece a repulsa e a reprovação legal, e é isso que vai ser feito em encaminhamento. Este caso que nós vivemos no Simers é o caso típico, né, dos escritórios que vivenciam isto. Ou seja, um caso bem definido, onde nós temos uma comissão eleitoral que atuou dentro da legalidade. Nós temos uma empresa reconhecidíssima nacionalmente,
que participa de vários pleitos eleitorais de categorias e que sequer tem algo que manche na justiça algo. E nós temos pessoas que não concordaram com o resultado e tentam desmanchar toda uma sedimentação de procedimentos administrativos. Então, voltando à tua pergunta, presidente Marcelo Matias, sim, eles deveriam buscar administrativamente isso. Não buscaram porque não encontrariam a resposta que eles queriam, que é o fato político desabonador da eleição. Doutor Ricardo, uma coisa muito importante para nós é que quando nós fizemos a organização dessa eleição, que por estatuto é feita por quem está detendo a presidência do sindicato, nós fizemos a questão mais absoluta de garantir a transparência. E para quem conhece a história da nossa instituição, no passado, o advogado que fazia a parte jurídica da eleição era um advogado vinculado diretamente ao presidente. Os médicos que faziam parte da comissão eleitoral eram médicos que muitas vezes tinham relações pessoais com o presidente. E dessa vez, nós fizemos por uma questão de transparência, porque é a marca da nossa gestão, fizemos questão absoluta de trazer como advogado, um advogado que não trabalha para o sindicato médico, mas é um advogado eleitoral, cujo nome é maior do que os próprios cargos, Dr. Gustavo Paim, tem muito orgulho de poder ter aqui junto conosco, e colocamos os 3 médicos, talvez, mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. Nós colocamos o presidente do Conselho Regional de Medicina, o Dr. Carlos José Filho, que está aqui ao meu lado, a doutora Tatiana de la Justina, que é a representante do Rio Grande do Sul no Conselho Federal de Medicina, que é o órgão mais alto da representação médica no país, e o Dr. Gerson Junqueira, que é presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Portanto, os médicos que são médicos de qualidade e de ética ilibada, que ocupam esses cargos pela sua qualidade, foram colocados na comissão eleitoral para garantir a transparência desse pleito. Lhe pergunto, ao discutir o pleito, de alguma forma não coloca, ou pelo menos levanta uma certa dúvida sobre a ética da comissão eleitoral como um todo? E será que isso também não pode gerar uma certa penalidade ou alguma forma de representação judicial em defesa da comissão eleitoral e em defesa daqueles que trabalharam em nome da eleição? Acho o raciocínio, presidente Matias, é correto. Como eu disse, falei, a construção da eleição do Simers passou por várias etapas e pessoas com conduta e reconhecimento político e profissional baseado na ética e na transparência. São órgãos importantes que representam a instituição e colocar essa eleição em risco também é colocar o trabalho desta comissão. E que há de se ter uma avaliação no tocante à sequência do Dr. Edson, porque ele vai ser chamado a depor. E nós queremos que ele deponha e que apresente algo concreto, não falácias apenas dentro de uma ocorrência policial sucinta e que gerou um problema enorme sobre a credibilidade da eleição. Então ele vai ter que se explicar, ele vai ter que dizer da onde que ele encontrou, a fonte que ele encontrou para dizer que essa eleição foi fraudulenta. Quando ao contrário, nós temos aí a farta documentação, não só das pessoas que comporam a comissão, mas também da documentação toda farta de que isso não ocorreu. Então, sem dúvida nenhuma, essa responsabilização ela tem que ser bem feita. E digo mais, vou avançar, se tu me permite. Como advogado criminal, a pessoa tem que ser banido pessoas assim que fazem essas alusões, porque colocam em risco a credibilidade de um sistema todo de trabalho. Isso não pode perpetuar. Pessoas assim não podem jamais chegar a um cargo de uma instituição, seja o Simers ou o Cremers ou qualquer outra entidade de classe, que busca, através do fake news, da inverdade, a forma de gerar a dúvida e a credibilidade de pessoas e da própria instituição. Aqui as pessoas são sérias, trabalham e, consequentemente, ele fez parte disso e, consequentemente, mais do que ninguém, ele sabe o que viveu de transparência aqui dentro. Talvez eu avance um pouco mais, não faço parte dessa equipe porque não tem transparência. E mostrou mais uma vez que não tem ao fazer essa leviandade bárbara e que ele vai ser duramente responsabilizado. Muito obrigado, doutor Ricardo Breyer.
Doutor Carlos Isaya, lhe pergunto, como presidente da Comissão Eleitoral, como é que o senhor acompanhou o processo eleitoral? Houve transparência? São justas as acusações feitas pelo doutor Edson Prado Machado e pelo Jefferson Boera? Eles estão utilizando-se de dados objetivos ou de ilações que não têm uma comprovação nos números fornecidos, inclusive pela própria Comissão Eleitoral? Qual é a sua visão e qual é a visão da Comissão Eleitoral sobre a forma com a qual eles atuaram nesse pós-pleito? Presidente Marcelo, nós trabalhamos forte, nós trabalhamos e terminamos um trabalho como comissão eleitoral tranquilos, principalmente muito felizes, porque participamos de um processo no qual seguimos passo a passo, com auxílio, nós somos médicos, com auxílio de um brilhante profissional da área do direito, certo? Que trabalhou conosco firme e forte. Nós recebemos várias solicitações de ambas as chapas, na qual nós tínhamos todo o cuidado, juntamente com a parte jurídica, de analisar e responder. Ficamos muito felizes também quando, no dia da eleição e até em reuniões anteriores, tivemos representantes das duas chapas que acompanharam o nosso trabalho. Eu me recordo quando, no término da eleição, já com o resultado nas mãos, e após ser homologado, nós fomos entregar o resultado ao doutor Edson. E uma das coisas que eu fiz foi elogiar a pessoa na qual ele indicou, que a chapa indicou, para acompanhar e auditar todo o processo da eleição. E nos deixou assim muito tranquilos. Não é o Conselho Regional de Medicina, não é o CFM, não é a Anriques que fazem parte dessa comissão. São profissionais, são médicos, que estão nesses cargos porque foram eleitos pela classe médica e que representam uma certa ou uma grande credibilidade por nós médicos. O que me dói um pouco, e eu preciso colocar isso, já com mais de 40 anos como médico, é uma questão, se existem dúvidas, devem ser resolvidas entre nós médicos. Até porque existia prazos regulamentados para serem feitos isso. Dói um pouco, e eu acho que toda a classe médica sente isso. A partir do momento em que nós não somos capazes de conversar entre nós, de resolvermos os problemas ou as dúvidas entre nós médicos, isso aqui é um sindicato médico, as coisas ficam muito difíceis. Me recordo a questão de 6 meses atrás, dentro dessa pandemia, em que tudo que nós queríamos como entidades era o quê? Exatamente unir a classe médica. Trazermos todos nós a um bom entendimento, até porque nós temos responsabilidade frente à comunidade. E agora, gente, fraude em eleições de sindicato? Que isso? Depois de acompanhado, de seguir rigorosamente um estatuto eleitoral, para quê? Por que não fazer isso se houveram dúvidas dentro dos prazos regulamentares? E simplesmente em cima de informações que não eram oficiais, que eram relatórios de acompanhamento, trazer a palavra fraude. Nós não merecemos isso. O nós que eu digo não é eu, não é a comissão eleitoral. O nós que eu estou me referindo é a classe médica. Nós temos credibilidade, sim, cada vez mais.
Mas não é em eleições de entidades médicas que vai se fazer isso e colocar dentro de uma mídia desta forma. Não, nós merecemos mais. E é por isso que eu, como médico, fico indignado, certo? Porque isso não precisava acontecer. Era isso que eu queria colocar. Não sei se te respondi, Marcelo, mas eu não Muito. podia deixar colocar isso porque, olha, começa a ficar médio velho, começa a ter mais sentimento. O coração dói, certo? Porque cada vez a gente quer valorizar mais a nossa classe médica. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, presidente. Me parece estranho o fato de que o Dr. Edson colocou na sua queixa policial aqui, ele afirmou que existia um número específico de médicos abaixo dos 24 anos, né? Existe esse dado em algum lugar da eleição? Vocês tiveram acesso à idade dos médicos votantes em algum momento? Existe, por acaso, esse dado? Não existe transparência? Vocês sabem exatamente quem votou em qual chapa? Claro que não. Claro que não. Aliás, nessa experiência de eleição eletrônica, me pareceu alguns aspectos levados pelo lado ético fantásticos. Doutor Marcelo, nem comissão, ninguém vai saber, a não ser em cima de uma auditoria, quem votou em quem. Se sabe quem votou e como votou, porque todo esse processo eleitoral foi checado anteriormente pela comissão eleitoral e com os representantes de cada chapa como funcionava. Não havia possibilidade de, volta a palavrinha, aquela fraude. Existia um médico que estava apto ou não a votar, sindicalizado, queria solicitar o seu voto. Se ele estivesse apto, certo? Então ele dava o CRM dele, vinha a senha e ele votava, certo? No dia da eleição, eu tive que vir aqui, não me lembro se foi às 8 ou às 9 horas que iniciou a eleição. Eu tive que vir aqui para conferir todo o banco de dados e lacrar. E após o lacrar, eu tive que botar uma senha minha, que me deixou, durante todo o período eleitoral, extremamente preocupado, porque só eu tinha aquela senha e só eu podia usar ou fornecer aquela senha no final para fechar a eleição. Se me dá qualquer coisa, a eleição foi, porque ninguém vai saber a senha, e foi isso que foi feito. Exatamente no momento que fechou, eu vim aqui no sindicato, juntamente com os demais membros da comissão, doutor Gerson, doutora Tatiana, mais do nosso advogado, e encerramos a eleição. E, surpreendentemente, dali a, sei lá, 5 minutos, alguma coisa assim, já saiu o resultado. Certo? Então, um processo assim, ó, extremamente eficaz, certo? Que não vai permitir fazer qualquer coisa. O sindicato não forneceu para a comissão eleitoral e tampouco para a Emboabas a idade de cada membro apto a votar. Tentando trazer mais dados do processo. O que aconteceu? Eles abriram, certo? Usaram o Google Analytics. para ver alguns perfis, certo? E ele foi feito usando o IP ou IP de cada instrumento que foi utilizado para votar, digamos computador, digamos telefone celular, digamos o iPad, computador desktop, notebook e assim por diante. Isso gerou aqueles gráficos, vários eles, que todos podem ser contestados. Por quê? Porque aquilo é algo mais, mas aquilo em nenhum momento interferiu no processo eleitoral. Não modificou nada, certo? Exatamente, são informações adicionais que, posteriormente, essa companhia que fez
a Web Voto esclareceu e colocou muito claro. Agora, é preciso dizer também, o que nos deu mais tranquilidade ainda, é que, independente disto, independente do nosso controle, que era feito pela Comissão Eleitoral, durante todo o processo eleitoral, houve também uma outra firma, que agora não me recordo, The Perfect Link, que fez toda a auditoria dessa eleição à distância. E que também deu o seu veredito, deu o seu relatório, dizendo que o processo correu de uma forma ilesa e dentro daquilo que deveria acontecer. Volto ao ponto. Essas coisas, quando se tem dúvidas, se conversa, se busca informação, se busca fonte, se buscam dados e se esclarece. Agora, se isto for negado, existem os trâmites normais, certo? Então, que pena, gente. Que pena. Mas, porém, eu fico muito tranquilo que, como presidente da comissão eleitoral, e eu já conversei com a Tatiana, já falei com o Gerson, para ver se eles poderiam ter visto alguma coisa que eu não vi. E nós somos todos unânimes em colocar que não vimos nada que pudesse pensar nisso e consideramos esse trâmite absolutamente normal e dentro da legalidade. Doutor Gustavo Paim, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós temos aqui nas nossas mãos um laudo da própria WebVoto, que foi a empresa que fez o processo eleitoral, atestando que não houve qualquer irregularidade. Nós temos também um laudo da Perfect Link, que fez a auditoria em tempo real, atestando que não houve qualquer irregularidade. Lhe pergunto, houve alguma irregularidade na eleição do Simers que possa ser caracterizada como, eles estão dizendo, fraude? É um grande prazer estar aqui hoje com 3 presidentes. Meu presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ricardo Breyer, o presidente do Simers, Marcelo Matias, presidente do CREMERS e meu presidente da Comissão Eleitoral, Carlos Zizaya. Bondade sua. Eu posso dizer que foi uma ótima atividade acompanhar. Meu papel era assessorar juridicamente a Comissão Eleitoral. E isso me dava uma tranquilidade muito grande, porque a gente falava em 3 profissionais da mais alta respeitabilidade pessoal e profissional. Não por outra razão, foram eleitos por seus pares para ocupar cargos relevantes. Dr. Carlos Zizaya, presidente do CREMERS, Dr. Gerson Junqueira, presidente da AMRIGS, e a doutora Tatiana Della Justina, a representante do Rio Grande do Sul no Conselho Federal de Medicina. Então, são 3 médicos de uma respeitabilidade pessoal e profissional que permitiram ocupar esses cargos. E o meu papel era muito tranquilo, era realmente, dentro das questões jurídicas, já que a gente está diante de 3 médicos, de eventuais questionamentos, tratar desse assunto. E aqui é um ponto importante, doutor Marcelo, porque a gente está falando de democracia. E tem um relatório recente, de 2021, da VDEM, da Universidade de Gothenburg, que o título é Autocracia se tornando viral. 68% das pessoas no mundo vivem em alguma forma de autocracia. Nós que vivemos em uma democracia somos a minoria, somos 1/3. E talvez um dos grandes desafios da democracia seja as mídias sociais. A democracia passou por inúmeras alterações ao longo do tempo. A democracia representativa, quando escolhemos nossos representantes, 200 e poucos anos atrás, é uma mudança profunda. Quando tem a universalização do voto, as mulheres não votavam até a década de 20, no Brasil até 1932. A universalização do sufrágio gerou um impacto muito grande na democracia. As mídias gerais, as grandes mídias, de alguma maneira tiveram um impacto na democracia. Mas eu diria que nada impactou tanto a democracia como as redes sociais, como as mídias sociais. E nós precisamos saber lidar com isso. Porque hoje uma campanha eleitoral passa quase todo o tempo respondendo fake news, respondendo desinformação. E isso que ainda não entramos no mundo das deep fake news, que é realmente o sujeito aparecendo com 3, 4 fotos, com a voz dele, como se ele tivesse falado algo. Então, isso é um risco muito grande para a democracia. E nós precisamos compreender isso com toda a seriedade. Eu acompanhei o processo eleitoral desde o início, repito, me reportando à comissão eleitoral. Diante das dúvidas, dos questionamentos, fazia minha manifestação jurídica, um parecer,
sempre formalizado por um parecer, e a comissão analisava, concordando, tomava como razões de decidir. E ao longo do processo, tivemos concordância unânime de todos os pareceres. E analisamos requerimentos das duas chapas. A independência é tão grande, eu posso testar, doutor Marcelo Matias, porque talvez o grande questionamento tenha sido feito pela chapa 1 em relação à chapa 2, que foi uma impugnação em relação à candidatura da chapa 2. E nós, enquanto comissão eleitoral, primeiro ouvimos a chapa 2 e depois indeferimos o pedido. E esse foi o único pedido durante o processo eleitoral judicializado. Então nós não fomos beneficiados, é isso? Em hipótese alguma, porque nós realmente analisamos com todo o fundamento jurídico e técnico que entendíamos. Inclusive, isso foi judicializado e não houve nenhuma alteração de nada da decisão da comissão eleitoral. Foram inúmeros pareceres, foram inúmeras decisões, foram inúmeros acompanhamentos com toda a tranquilidade, incluindo o dia da eleição. Incluindo o dia da eleição, que é a festa da democracia. E realmente nós tínhamos, primeiro, a contratação de uma empresa que apresentou para a comissão eleitoral e apresentou para as chapas, para os representantes das chapas, todo o procedimento como funcionava. Nenhuma dúvida ou questionamento existiu. E isso é importante, porque a gente está em época de urna eletrônica, de votações virtuais. Talvez o Esporte Clube Internacional, sou presidente da comissão eleitoral do Inter, tenha sido o primeiro clube a ter feito uma eleição que era semipresidencial e virtual. E a Ordem dos Advogados do Brasil fez agora com a mesma empresa, seccional do Rio Grande do Sul, a Webvoto. Eu tenho contatos com a comissão eleitoral, que também transcorreu na mais pura normalidade. Assim foi aqui na eleição do Simers. Nós não vimos absolutamente nada que pudesse suscitar qualquer dúvida minimamente séria acerca de eventual alteração, modificação ou que afetasse a lisura do pleito. Muito pelo contrário, foi tudo atestado pela Webvoto, foi tudo atestado pela The Perfect Link, que era a empresa de auditoria, foi tudo conferido pela comissão eleitoral e a gente pode atestar a mais pura lisura do pleito eleitoral. E eu diria que não há nenhum questionamento minimamente sério sobre o resultado da eleição. Porque quando se vê um boletim de ocorrência, eu entro no mérito do boletim de ocorrência, porque de alguma maneira também sim nos sentimos afetados com isso. Eu tenho a primeira tese de doutorado de Direito Eleitoral do Rio Grande do Sul. A primeira tese de Direito Eleitoral do Rio Grande do Sul foi a minha tese de doutorado. Sou professor de Direito Eleitoral. Então a gente tem também uma respeitabilidade, um compromisso que é muito mais do que a defesa de algo, mas a técnica, a docência, a cientificidade que o direito eleitoral tem. E quando a gente olha um boletim de ocorrência que omite um dado extremamente relevante, traz como se fosse ali o perfil do eleitor segundo dados oficiais do resultado das eleições e omite que ali foi extraído do Google Analytics. E o Google Analytics foi só para ilustrar, não fez parte do documento oficial de resultado da eleição. Porque o Google Analytics é uma ferramenta do Google. Eu não tenho como identificar quem é o eleitor sob pena de violar o sigilo do voto. O que se pegou de alguma maneira, vamos imaginar que alguém seja médico e tem um filho de 15 anos, que certamente médico não é. Mas no computador da casa, quem se loga no Google, quem utiliza é o filho de 15 anos. Quando o profissional médico acessar aquele computador, pedir a senha e ir lá votar, o Google vai, opa, é alguém de 15 anos, com esses hábitos, que fez esse voto. Mas é claro que não foi o filho de 15 anos, foi o profissional médico num computador com o IP que está logado no Google para o filho. Então, usar isso e não utilizar isso como fonte é de uma leviandade e de uma má-fé terrível. Em relação aos logs, o relatório foi apresentado pela empresa. O log não é voto. O log é contato com a empresa de voto. Então, quando eu vou lá e clico, eu estou me logando. Quando eu vou lá, coloco meu CPF, meu CRM e peço uma senha, é um log. Quando eu recebo essa senha e uso essa senha para uma dupla verificação, é outro log. Quando eu vou lá e voto, é outro log. Então, uma mesma pessoa, para ter um voto, se loga 4 vezes. Isso sem falar, isso aconteceu na Ordem dos Advogados do Brasil, eu estava no Chile, quando eu fui votar, eu pedi a minha senha pelo celular. Deu um problema, não consegui. Pedi a senha pelo computador. Aí recebi no meu SMS. Bom, eu fiz 2 logs, mas eu tenho direito a um único voto.
Então, querer utilizar log como número de votos também é de uma leviandade e de uma má fé tremenda. Porque eu não acredito que possa ser desconhecimento. Eu realmente não acredito que possa ser desconhecimento. É apenas uma narrativa. E é uma pena, porque narrativas como essa comprometem a seriedade da democracia e fazem com que a gente pense numa autocracia. Isso não ia acontecer. Não ia ter espaço para isso. Por isso que é melhor uma ditadura. Não. Sempre melhor uma boa democracia. E nós, democratas, não podemos fragilizar a nossa democracia dessa maneira. Doutor Ricardo, eu olhando todas as manifestações que antecederam, eu passo a acreditar que esse boletim de ocorrência número 9124, feito no dia 25 de 10 de 2021, às 8 horas, até o dia 25 de 10 às 22, que é o que está colocado aqui, assinado por Dr. Edson Prado Machado, é uma peça de ficção. Em sendo uma peça de ficção, suponha que um advogado, né, divulgue isso aqui sabendo que é uma peça de ficção. Ele comete algum tipo de ilícito do ponto de vista de OAB? E vou explicar o porquê da pergunta para não deixar nada pela metade. O indivíduo que mais compartilhou esta informação em grupos onde tinham até centenas de médicos é um indivíduo que, além de médico, ele é advogado. Ele pode arguir desconhecimento sobre esse tipo de veracidade, já que ele participou ativamente da eleição como candidato, e ele, em sabendo da falta de veracidade disso, tendo compartilhado, ele em si comete algum ilícito ético para a profissão de advogado? Nós temos uma ordem, um estatuto da ética, que é um segmento muito importante da ordem, né? Nós temos um tribunal de ética e disciplina autônomo da instituição, ou seja, com um presidente, um vice-presidente e julgadores, que têm autonomia para julgar qualquer infração ética de um advogado. Nós temos um documento oficial, que é a ocorrência policial. Se esta pessoa compartilha e tem a informação que sabe ser inocente, as alegações que estão ditas ali, mas mesmo assim divulga e faz a ocorrência policial, ela de alguma maneira também compartilha isso. E aí, se houver, como poderá haver indícios, se abre um processo disciplinar, ela vai ter que se explicar perante seu órgão de classe sua conduta ética, porque também o advogado ele tem que prestar a ética. E nem o advogado pode alegar desconhecimento de qualquer regramento administrativo ou judicial, que é uma pessoa preparada, que tem conhecimento, e essa excusável, digamos, alegação de que eu não tinha o devido conhecimento e por isso compartilhei, não cabe. Mais do que nunca um advogado, ao ler uma ocorrência deste tipo, frágil, sem elementos indicativos, e ainda que seja a ocorrência policial um documento sumário, mas que indique algum critério de veracidade naquela ocorrência, e compartilhar, eu não sei se fez comentários ou não em cima deste compartilhamento, no sentido de reforçar o que está dito nessa ocorrência, na avaliação jurídica, ele pode, além da questão ética, também criminal, ser responsabilizado. Eu acho que é uma questão extremamente importante que está ocorrendo aqui para os médicos que nos assistem e especialmente para os envolvidos nesse processo. Nós fazemos questão absoluta de trazer a verdade como uma base da nossa atuação. E isso é uma coisa muito antiga, né? Ésquilo disse 500 anos antes de Cristo que numa guerra a primeira vítima é a verdade. É interessante que durante a campanha, isso não teve nada a ver com a comissão eleitoral, houveram várias notícias falsas que já geraram inclusive processos e pessoalmente eu tenho processos já notificado inclusive um suposto jornalista, ele não cursou jornalismo, mas ele utiliza o título às custas de uma decisão do STF, justamente por espalhar notícias falsas com objetivos eleitorais. Essa prática foi uma prática que foi utilizada durante toda a campanha eleitoral. O que nos surpreendeu foi que, após terminada a eleição e uma vitória absolutamente esmagadora, passado a fase de protestos, apareceu isso, que demonstra ser um padrão
da chapa de oposição. Ou seja, a chapa de oposição, diante de verdades que são inadequadas para suas narrativas, acaba utilizando inverdades como argumentos. E lhe pergunto, doutor Ricardo, será que a justiça vai se fazer para que a gente valorize quem fala a verdade e puna aqueles que utilizam de subterfúgios para tentar obter vantagens pessoais, especificamente como nós estamos vendo aqui? Eu acredito porque os precedentes judiciais de decisões, tanto do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, como nas cortes superiores, é no sentido de incriminar, de botar limite na informação e, acima de tudo, de evitar o fake news e a inverdade. A liberdade de expressão, ainda que eu possa ter uma opinião, ela tem que ser limitada, não é absoluta. E isso tem sido os julgados, que nós, pelo menos pela experiência que nós temos vivenciado em outros casos, tem gerado. Então a justiça, nesse caso, vai colocar em ordem, digamos assim, e restabelecer a verdade, no sentido de dizer de que essas alegações descritas nessa ocorrência policial não condizem com a verdade ou foram usados de malversação, gerando aquilo que talvez, por essa conduta que tu narras agora, presidente Marcelo, do comportamento ao longo do processo eleitoral, não acontecer, presidente Zahir. Porque, como bem colocado, a questão de que todos foram atingidos uma credibilidade de um processo que, como o professor Paim colocou aqui, é a essência da democracia, que é o voto, e que tanto nós defendemos. Então, esse tipo de ação, de comportamento, é altamente reprovável. E a ignorância não pode ser usada como uma excludente. E eu utilizo um ditado árabe: a ignorância é vizinha da maldade. E o que foi feito aí foi uma grande maldade. É um sistema democrático, é um sistema seguro, colocando em risco a democracia dentro da classe médica, como o mais alto poder de escolha de seus representantes de categorias. E colocando, no meu entender, em risco a representação do sindicato, que está Também. sendo colocada em xeque, e, portanto, todos os médicos que recorrerem à nossa instituição, de alguma forma, vão ser atingidos caso a nossa representatividade seja questionada. Sabe que recentemente o Tribunal Superior Eleitoral, agora, questão de 2 semanas, cassou o mandato de um deputado estadual do Paraná, mais de 400 mil votos, o mais votado, por uma live no dia da eleição, questionando a lisura das urnas e a lisura do processo democrático. Cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, a justiça está muito atenta a fake news envolvendo a democracia, o processo eleitoral, porque isso impacta a todos nós, a toda a sociedade. E o que impede a fake news de manter a sua existência é a informação correta. Isso que talvez seja um antídoto à fake news. Desinformação se combate com informação. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Por isso que é importante esta fala com a instituição. Extremamente importante. Eu gostaria de agradecer profundamente. Se deixa, acho que todos nós aqui não temos dificuldade com a latinha, podemos seguir falando, mas eu gostaria de agradecer profundamente a presença dos três que abrilhantaram essa nossa live e que certamente vão fazer com que a categoria médica se sinta respeitada e vão fazer com que aqueles propagadores de mentiras e aqueles, no meu entender, posição pessoal, que cometem crimes, passem a pensar 2 vezes e possam eventualmente, inclusive, repor a verdade antes que sejam penalizados. Eu agradeço muito, doutor Ricardo Breyer, tenho muito orgulho em poder trabalhar com o senhor aqui e faremos uma parceria muito importante para trazer a lisura e para fazer o comprometimento daqueles que comprometem a democracia com atos ilícitos. Doutor Gustavo Paim, quero lhe dar os parabéns pela sua condução durante todo o período eleitoral. Quero publicamente aqui lhe dizer que em nenhum momento conversei com o senhor durante o período eleitoral, porque o nosso representante lá era o doutor Marcos Rovinski, mas a sua liderança do ponto de vista jurídico no processo eleitoral e a sua lisura fica comprovada justamente pelo que o senhor disse, porque diante da sua
do seu compromisso ético, inclusive negou solicitações da nossa parte, ao que a gente apenas lhe diz muito obrigado, porque o seu trabalho foi fundamental para a lisura desse procedimento. Dr. Carlos Isaia, meu presidente, faz questão sempre de dizer isso, digo publicamente, e ele é testemunha disso, porque ele é o presidente do meu conselho, eu respondo a ele como médico, e tenho muito orgulho de tê-lo como presidente dessa comissão eleitoral. E, em nome do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, peço desculpas pelo ato de determinados colegas que colocam os seus interesses à frente dos interesses da categoria e que colocaram em dúvida o trabalho da comissão eleitoral. Então, em nome do Sindicato Médico, eu peço desculpas ao Dr. Carlos Isaia, ao Dr. Gerson Junqueira, à doutora Tatiana Della Justina, que, de alguma forma, foram atingidos por esse tipo de conduta. Muito obrigado. Vamos trabalhar juntos, certamente, e a verdade, como sempre, acaba vencendo. Muito obrigado.